Bom, então, a gente está dando início aqui a essa aula que o professor Osni vai apresentar, a questão do estudo de transientes hidráulicos e outras coisas que ele preparou muito gentilmente. Queria agradecer de antemão, Osni, aí a sua sempre disponibilidade de cooperar nessa minha disciplina. O professor Osni, ele é um especialista dentro do Estado, né, e devo dizer do Brasil, na parte de estações elevatórias, estudos de transientes hidráulicos, né? Tem uma experiência muito importante na parte de consultoria, né? De órgãos públicos e empresas privadas na temática. E aí, nada melhor do que ele para trazer um pouco da experiência aqui para a nossa disciplina. Então, Hoje eu já passo a palavra para você, eu já lhe agradeço, tá? E vou estar aqui só ajudando na questão da liberação aqui dos alunos, tá joia? Um abraço. Ok. André, obrigado pelas suas palavras gentis, e eu queria saber como é que a minha imagem está aparecendo para o grupo. Está tudo ok? Sim, tá tudo ótimo. Está tudo bem? Bem, pessoal, então vamos fazer uma explanação com relação a essa questão do que é o transiente hidráulico. Eu tinha cedido ao André uns slides, inclusive um videozinho de treinamento para uso do Aliev, ou Alievi, sei lá como melhor pronúncia, né, porque é italiano, para avaliação de transientes hidráulicos. Mas eu queria colocar para vocês, e eu acho que se a imagem aqui estiver boa para vocês, fazer uma explicação curta aqui no quadro, tá? Mas que eu acho que é mais esclarecedora do que propriamente a gente ficar passando aqueles slides, etc, né? Porque aqui a gente pode fazer um esclarecimento bastante global com relação à questão do transiente hidráulico. Eu vou fazer um desenho aqui para verificar se vocês... Deixa eu passar aqui só para ver se tem algum restinho ainda de tinta anterior. E mostrar para vocês, aí, vamos verificar se está funcionando direitinho. Aqui nós temos um poço de sucção. Vamos dizer que aqui nós temos uma elevatória, uma bomba, sistema de bombeamento, e o perfil do terreno seja esse aqui. Pronto. André, dá para ver essa figura? Dá, né? Dá sim, Osni. Pronto, tá ótimo. Então, aqui nós temos uma estação elevatória que vai levar a água para um ponto de despejo, vamos dizer, como é uma disciplina de vocês pode ser como é de esgotamento sanitário, saneamento básico, mas pode ser também uma disciplina da parte de água, tudo funciona da mesma forma. Aí pode ser o ponto final de despejo ou um reservatório, né, de recepção dessa água. E aí nós teríamos uma adutora, vou desenhar aqui, vamos dizer que eu tenho aqui uma adutora que ela vai exatamente passando, enterrada naquela profundidade, conforme os fabricantes especificam, em torno de 90 centímetros, etc. E aqui eu vou levar o bombeamento até este nível da nossa caixa d'água. Bom, então, como o professor André já explicou para vocês na disciplina, para que nós possamos vencer esse desnível geométrico, porque nós temos aqui um desnível geométrico que será vencido para que a água consiga alcançar o ponto lá, a partir do poço de sucção, ou do reservatório aqui de sucção, a água ser bombeada e chegar no nosso ponto final de destino, seja um reservatório elevado, uma chaminé de equilíbrio, um ponto qualquer de despejo que seja elevado. Ou, inclusive, pode ser uma outra tubulação emissária, né, um interceptor, alguma coisa do tipo assim. Então, qual é a lógica do bombeamento? O bombeamento ele tem que vencer um certo desnível ΔG, que é dado por essa distância aqui que vai do nível da água até o ponto de restituição lá no reservatório, o desnível, vou botar aqui ΔG, é o desnível geométrico. E para vencer as perdas de cargas, tanto localizadas,
um sistema de grande adução é significativamente pequeno em relação à perda de carga unitária, à perda de carga distribuída ao longo do sistema. Então, nós precisamos dar, além do desnível ΔG, um acréscimo que corresponde exatamente à soma das perdas de carga, não só na tubulação, quanto nas peças todas que compõem o sistema. Então, para que essa água chegue lá, você precisa ter aqui um outro desnível geométrico, um outro desnível, que na verdade é a soma, o somatório das perdas de carga, o somatório dos Hs, tanto da sucção quanto do recalque, de tal forma que a partir daí vai se constituir o que nós chamamos aqui de altura manométrica. Então, isso aqui tudo será o Hman, a altura manométrica do sistema. E esta linha que vai se formar daqui até lá, até chegar aqui no nosso reservatório, evidentemente a chamada linha piezométrica. Então, linha piezométrica de regime permanente. Regime permanente. Então, enquanto a bomba está funcionando, normal, lá direitinha, sem cavitação, sem nada, você está tendo o bombeamento. Se você colocar aqui um piezômetro, que nada mais é, vamos dizer, aqui um tubozinho de vidro, linha piezômetro quer dizer isso. Aqui está um pouco claro esse verde, eu vou usar o vermelho aqui para ser mais escuro. Se eu botar, o que é o piezômetro? Se eu boto aqui um tubinho ligado na tubulação, um tubo vertical de vidro ou de plástico, seja lá o que for, mas que a água passe a penetrar aqui nesse piezômetro, significa que nessa situação de regime permanente, a água chegaria até essa cota aqui, que é a cota da linha piezométrica, né? Isso é comprovado. Se você botar um manômetro bem aqui, você vai registrar nesse ponto uma carga de pressão que corresponde a mais ou menos essa altura dessa linha piezométrica. Aí o que ocorre quando ocorre uma paralisação do bombeamento? Seja por um desligamento do sistema, ou seja por uma falta repentina de energia. Quando você vai paralisar a bomba normalmente, sem a falta repentina de um sistema de energia, existe uma coisa aqui chamada inversor de frequência que pode regular o tempo de parada da bomba. E aí você evita bastante o golpe de ariete, porque não ocorre uma desaceleração completa da coluna de água. Mas vamos imaginar a pior hipótese, que é, vamos dizer, faltou energia bruscamente. Faltou energia bruscamente, o sistema vai parar. E aí o que é que acontece? Na hora que faltou energia, antes da falta de energia, nós tínhamos aqui a água percorrendo a tubulação com certa velocidade V. Uma V que é maior do que zero. Certo? Uma V maior do que zero. Essa velocidade V está chegando aqui no reservatório, o que vai depender da vazão e do diâmetro da tubulação propriamente dita. Então, quando ocorre a parada da energia, o que é que ocorre aqui? Você, imediatamente, como a bomba parou, a coluna de água, imediatamente após aqui a válvula de retenção, logo após a bomba, a válvula de retenção está instalada logo aqui após a bomba na instalação de recalque, a velocidade aqui zera, certo? Chegou a zerar porque não tem mais bomba funcionando. E aí, o que ocorre é uma propagação de informação na própria coluna de água, informando que a bomba parou. Vamos dizer o seguinte, no instante T0 aqui, um certo T1 aqui, maior do que zero, que a bomba já parou, a velocidade aqui nessa posição vai ser uma velocidade igual a zero. Certo? Aqui no começo, velocidade igual a zero. Enquanto que aqui o restante da coluna está recebendo uma velocidade, ainda está com uma velocidade positiva. E eu gosto de brincar com meus alunos, dizer que a água é um ser vivo. E, na verdade, eu sempre, todas as disciplinas de engenharia hidráulica, eu coloco isso porque a água realmente, ela sabe o que vai fazer, né? Ela surpreende, às vezes, o engenheiro, mas a água, ela tem uma certa inteligência que nós precisamos conhecer. Essa inteligência, entre aspas, que eu quero dizer o seguinte, é como se a água,
avisasse para ela mesma lá, dizer, olha pessoal, a bomba aqui parou, vocês agora não tem mais força para subir não, certo? E aí quando acontece, aí isso se propaga com uma determinada velocidade, essa informação chamada de celeridade, ok? E então chega um determinado momento em que toda essa coluna de água já recebeu o aviso, entre aspas, de que a bomba deixou de funcionar. E, evidentemente, pela ação da gravidade, ocorre, já que esse aqui é o ponto alto, um retorno da coluna de água pela tubulação, batendo na válvula de retenção e fazendo fechar a válvula de retenção aqui. Aqui nós temos uma VR, válvula de retenção. Ora, na hora que você tem um retorno da coluna d'água, né? Em termos de nível de pressão, o que é que acontece? Batendo aqui na válvula de retenção, ocorre uma sobrepressão nesse ponto, que é o que nós chamamos a sobrepressão inicial do golpe de ariete. Então, ao invés da linha piezométrica estar nesta circunstância, ela vai dar um golpe a partir do nível, você considerar aqui do nível estático de água, tá? Ele vai dar, essa linha aqui, ela vai dar um pulso para cima. Vou tentar fazer esse desenho bem aqui. Vamos lá. Botei esse pulso aqui lá para cima. Mas aí, o que é que acontece? A água bate na válvula de retenção, essa parte da tubulação incha. Vocês podem ver na nota de aula que eu passei com o André, tem até um desenhozinho mostrando que aqui ocorre uma expansão da tubulação. Ocorre uma expansão da tubulação pela violência do golpe, mas ao mesmo tempo em que a água bateu, ela retorna por reflexão. E aí, no instante seguinte, ocorre, ela expandiu e depois comprime. Eu vou mostrar um filmezinho para vocês, exatamente isso. Prestem atenção no que eu estou falando aqui. No primeiro momento, ocorre uma expansão e depois uma compressão. Por quê? Porque a água vem, bate e retorna violentamente, com o mesmo nível de celeridade, até chegar aqui. Aí, quando ela vai chegando aqui, ela vai retornando, ela vai descomprimindo, portanto, tem uma pressão negativa, uma pressão menor, tá? E enquanto que aqui vai recomprimindo, expandindo. E fica nesse ciclo de vai e vem, até que as forças de inércia e de atrito dentro da tubulação permitam amortecer a coisa. Do ponto de vista gráfico, é mais ou menos o seguinte, ó. É mais ou menos isso aqui. Isso aqui tem uma sobrepressão, instantaneamente depois tem uma subpressão, volta a ocorrer uma subpressão e assim sucessivamente, até haver um completo amortecimento e chegar a água a ficar parada ao nível de nível estático, que é um nível de equilíbrio. Porque sempre a água vai sair de um nível de equilíbrio, por exemplo, com a água no regime permanente, para um outro nível, que é exatamente ficar no nível estático máximo do ΔG. Já que o reservatório está cheio, você ficaria com um nível de pressão aqui. Uma vez removida a carga de altura manométrica da bomba, por exemplo, esse piezômetro aqui, já que é vaso comunicante, a água vai vir aqui, entrar e subir até o ponto onde? O ponto estático do nível d'água lá do reservatório. Mas antes disso, esse fenômeno de subida e descida ocorre as chamadas sobrepressões, e aqui as chamadas subpressões. E nós costumamos ligar as envoltórias de sobrepressões por uma linha chamada envoltória de sobrepressões. E aqui, meu desenho está péssimo, tá? Ela é mais retinho, isso aqui é para ser mais retinho. Mas vamos acreditar no desenho. O professor já começou a ficar bastante complicado, né? Para vocês terem. Mas aqui nós temos uma coisa chamada envoltória de sobrepressões e aqui uma envoltória de sobrepressões. Vamos lá. O que é que vai significar cada uma delas? Vai significar o seguinte: a envoltória de sobrepressões vai permitir a você especificar qual é a classe da tubulação que deve
ser colocada no trecho do recalque. Porque, a partir da sobrepressão do golpe de ariete, você tem a pressão máxima admissível dentro da tubulação. Daí você vai escolher entre qual é o tipo de ferro fundido, por exemplo, se é ferro fundido, qual é a classe, se é K7, por exemplo, que aí aguenta 340 metros por coluna d'água. Vamos dizer que você está trabalhando com PVC, tá? PVC. Então, de acordo com esse diagrama de sobrepressões, você vai selecionar se o tubo vai ser classe 20, se vai ser classe 15, se vai ser classe 12, ok? Para poder especificar qual é o tipo de tubo. Por exemplo, o classe 12 aguenta 60 metros de coluna d'água. O classe 15 aguenta 75 metros de coluna d'água. E o classe 20, que é o mesmo DFOFO, aguenta cerca de 100 metros de coluna d'água. Então, você vai precisar saber se a pressão resultante do golpe de ariete nesse trecho, ele é maior do que, por exemplo, eu quero botar um classe 20, que aguenta 100 metros de coluna d'água. Para PVC. Aí vamos dizer o seguinte, que a soma desse golpe aqui, esse golpe de subpressão, ele está dando uma altura, um HP máximo aqui, um H máximo aqui, da ordem de 120 metros de coluna d'água. Ora, 120 metros de coluna d'água significa o quê? Que ultrapassou a capacidade do tubo de PVC de 100 metros de coluna d'água, ou classe 20, ou PVC DFOFO. Mas isso não acontece em toda a adutora. Vocês podem observar que a pressão é a diferença da sobrepressão até aqui um terreno natural, ó, certo? Então, o que é que acontece? Numa situação dessa, em que aqui, perto da bomba, eu estou tendo 120 metros de coluna d'água, e aqui eu tenho que o meu PVC é um PVC DFOFO, era classe 20, com 100 metros de coluna d'água, não vai suportar esse golpe aqui. Aí, o que é que você vai fazer? No trecho, até antes de alcançar com certa margem de segurança, uma pressão, vamos dizer que 100 metros de coluna d'água fosse mais ou menos bem por aqui, aqui fosse, vamos dizer, fosse 90 metros de coluna d'água, você tem que dar uma certa folga. Bem aqui fosse até esse trecho. Significa que a partir dessa informação de sobrepressão, você vai substituir esse trecho da tubulação, que antes era em PVC, DFOFO classe 100, que ele não vai aguentar, porque o golpe é 120, você vai substituir por ferro fundido, por exemplo, classe K7. Ferro fundido classe K7, que aguenta até da ordem de 340 metros de coluna d'água. Então, note a primeira grande informação que o estudo de transiente dá para você. A possibilidade de selecionar corretamente qual é a classe de serviço da tubulação ou a classe que você vai especificar para a estação elevatória, para a tubulação de recalque. Se vai ser PVC, se vai ser ferro fundido. Se, por exemplo, eu tiver aqui, como eu tinha um projeto que nós fizemos da Serra da Igapaba, vocês conhecem a Serra da Igapaba? Nós chegamos a ter desníveis lá de 640, 700 metros. Ultrapassa até a classe do tubo K7 de ferro fundido. O que é que a gente tem que fazer? Colocar uma tubulação de aço. Especificar a espessura da chapa de construção da tubulação de aço é um cálculo do engenheiro, que vai dar para poder aguentar em torno de 640 metros de coluna de água. Então, é extremamente importante o estudo de transientes hidráulicos para a especificação de tubulação. Não só para sobrepressão, mas também para subpressões. Vamos entender agora o que é isso aqui. Então, cada tubulação, ela tem um limite que ela aguenta de sobrepressão, mas também tem um limite que ela aguenta de subpressão. E quando ocorre essa subpressão, quando é que ela é perigosa? Neste desenho que vocês estão vendo aqui, aqui é o nosso terreno natural, olha, presta atenção, a linha preta é o terreno natural. Mas neste desenho primeiro que eu fiz aqui, a linha de subpressão está toda acima do terreno natural. Então, o que é que acontece? Toda a tubulação estará com pressões positivas, acima de zero, ao longo de toda a adutora, então não haverá colapso por subpressão.
Aí, professor, mas que diabo é isso? Colapso por subpressão. Vamos agora modificar um pouquinho o meu desenho para vocês entenderem a lógica. E a maneira mais fácil, aí eu acho que é melhor eu apagar um pouquinho também, né, André? Já está um pouco confuso aqui. Então, esse primeiro desenho serviu para uma lógica para vocês entenderem. Dimensionar um tubo sujeito à questão de subpressão, escolher qual é a classe da tubulação conveniente, ok? Para poder trabalhar. Agora, eu vou modificar esse desenho. Vou modificar um pouco esse desenho para poder explicar para vocês o mesmo fenômeno, só que uma coisa, modificando um pouco aqui o começo da história. Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu vou modificar um pouquinho a altura manométrica, um pouquinho a coisa, para poder a gente dar uma explicação um pouco melhor para vocês. Então, eu vou aqui acrescentar um pouquinho esse terreno. Vou dizer que tem um pico bem aqui elevado, esse terreno faz isso e faz isso aqui assim. Vamos lá. Pronto, eu acho que agora vai ter uma boa resolução. Então, tá aqui a tubulação, vai indo. Emendou aqui. Vamos ver se agora eu consigo fazer meu desenho bonitinho do jeito que eu quero. Aqui é a linha estática. Nível estático lá do reservatório. Então, a piezométrica de regime permanente estava aqui em cima. Eu vou botar ela um pouco mais abaixo. Isso aqui é a piezométrica, linha piezométrica de regime permanente. Linha piezométrica de regime permanente. E aqui, eu vou com azul fazer o desenho do meu golpe, tá? Aí vamos dizer, pô, parou a bomba, deu o golpe. Todo mundo já sabe o que quer dizer isso. Então, deixa eu fazer esse desenho aqui assim, ó. Vou fazer um desenho desse jeito assim. Pronto. Tá aí o meu golpe de ariete. Vamos colocar aqui, isso aqui tem que ser um pouquinho maior, eu errei no desenho. Então, eu vou botar nessa linha aqui, ó, a envoltória de sobrepressões. A mesma que eu já expliquei, vocês já estão, né? Já tem um conhecimento disso aí. Isso aqui eu vou ter que baixar um pouquinho mais, porque não é assim, ele baixa mais aqui, assim. E aqui a envoltória de sobrepressões. Pronto. Aí chegou onde eu queria. Notem aqui que a envoltória de sobrepressões está cortando o terreno natural. Está cortando, inclusive, a tubulação aqui, ó. Então, esse trecho aqui todinho, sabe o que significa? Que, por exemplo, qual é a pressão da tubulação desse ponto aqui em relação à sobrepressão? É essa aqui, é uma pressão que positiva. Essa pressão P aqui é maior que zero, é uma pressão positiva. Mas a cota desse ponto, certo? Menos esse ponto aqui, dá para cá, na verdade, uma pressão que negativa. A pressão P nesse ponto aqui é menor do que zero. Essa pressão P aqui é menor do que zero. Por quê? Porque cortou a linha do terreno natural. Para que eu pudesse, por exemplo, não ter um... Aí, na hora que eu tenho uma pressão menor do que zero, o que acontece? Ocorre uma sucção. Uma aspiração dentro do tubo. Esse tubo aqui, o que pode acontecer é o seguinte. Chega uma situação que ocorre uma puxada, que é o que pode acontecer, o chamado fenômeno de separação de coluna. A água, por causa dessa... Eu tenho aqui uma pressão negativa. Você pode, inclusive, ter uma circunstância da água ir para cá e para cá, formando um vácuo nessa posição, em função da pressão negativa. Se eu estou trabalhando com tubulação de PVC, essa pressão negativa aqui pode assumir qualquer valor, porque vai depender da geometria do terreno, da geometria da coisa aqui, né? Mas uma coisa de praxe de engenharia é a seguinte: tubos de PVC aguentam, segundo os estudos que está inclusive na nota de aula, pressões negativas máximas de menos 6 metros de coluna de água. Menos 6 metros de coluna d'água.
Alguns fabricantes dizem, não, aguenta até -8, -10. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, se essa tubulação for PVC, e essa diferença entre a cota aqui da tubulação e a envoltória de subpressões, der uma pressão negativa maior do que -6 metros de coluna d'água, pode haver colapso da tubulação de PVC. Ela fechar. Ela pode fechar, inclusive, ela não romper, mas ela passa a entrar em fase inelástica, ou seja, ela colapsa longitudinalmente, mas o normal é, às vezes, ela fechar, como eu tenho várias imagens aí que eu posso mostrar depois para vocês. Aliás, aparece até tem várias fotografias que eu coloquei naquela nota de aula que eu forneci lá em André. Então, o grande problema agora da subpressão é que você não pode deixar que esta tubulação, nessa circunstância, durante um golpe de Ariete, aconteça isso aqui, pressões negativas. E vamos dizer o seguinte, uma das soluções, mas aconteceu pressão negativa. Então, ou eu substituo toda a tubulação por ferro fundido, mas também o ferro fundido tem um limite dele, se bem que é muito maior do que o PVC, ou então eu vou criar algum dispositivo aqui, nesse ponto, ou aqui junto à bomba, que atenue essa sobrepressão, que atenue o golpe de Ariete. Fazendo o golpe de Ariete, por exemplo, ao invés de ter esse nível de envoltória, ter uma envoltória intermediária menor, por exemplo, por aqui assim, ó. Ou aqui assim, ó. Ou seja, a sub sai para cá, e aí ela passa em cima do terreno natural, e a sobre ser aqui. Deu para entender? Então, eu preciso botar equipamentos de proteção ou junto à bomba, tipo um hidropneumático, tipo uma válvula antecipadora de onda da Berbal, uma 720, ou então eu preciso criar equipamentos, mas eu preciso elevar a sobrepressão acima do terreno natural. Então, vamos ver algumas opções de como é que eu posso fazer isso. Então, deixa eu apagar aqui, mais uma vez. Vamos apagar e dizer que a gente sabe que está havendo esse colapso aqui, ó. Pronto, está havendo isso aqui. Então, o primeiro equipamento que a gente coloca, que a gente pode colocar, e eu especificamente colocaria aqui para aliviar essa questão da subpressão, seria um reservatório chamado One-Way, que é uma abreviatura, né, um nomezinho em inglês, para significar tanque de amortiguização unidirecional. Certo? Então, vamos ver. Está aqui o nosso terreno natural. Então, nós estamos sabendo que está havendo uma pressão negativa e eu tenho que resolver esse problema dessa pressão negativa. Existem várias formas de resolver isso. A primeira delas, que eu vou colocar aqui para vocês, é o chamado... Apagar aqui. Primeiro equipamento, que está inclusive na nota de aula também aí, vocês podem olhar lá mais na frente, é o chamado tanque de amortização unidirecional. Nome bonito em português, né? Grande, mas é grande demais para a gente ficar usando tanto de amortização unidirecional, tanto de amortização unidirecional, se você está fazendo discurso com clientes ao vivo, então é mais prático a gente usar o termo em inglês, o One-Way. Pronto. Uma palavra em inglês bem simples, o One-Way significa tanque de amortização unidirecional. E o que é que o One-Way faz? Vamos lá. Deixa eu desenhar aqui em macro escala um One-Way para vocês entenderem o processo. Quando ocorre a subpressão, é porque formou-se um vácuo aqui nesse ponto, durante a passagem da subpressão. Então, o que é que acontece? Para evitar a formação de um vácuo, o que é que eu tenho que fazer? Injetar carga hidráulica. É como se eu precisasse pegar uma injeção, está muito de moda, né, por causa da vacina, encher de água e injetar na tubulação. Ó, está secando aqui pelo golpe de Ariete, então eu vou empurrar água em você. É isso que o One-Way faz. Como é o One-Way? É uma caixa d'água, um tanque, um reservatório cilíndrico, por exemplo,
Deixa eu botar aqui como se fosse um reservatório, caixa d'água, para ficar até mais bonitinho. Então, isso aqui é o meu one-way, ó. Estou fazendo em dimensões maiores, por causa da distância, para vocês entenderem o processo. Então, isso aqui nada mais é, gente, do que um one-way, uma caixa d'água. Tem aqui o nível de água. E aí, o que é que acontece? Aqui está passando a tubulação, certo? Aqui está passando a tubulação da adutora, normal. E aí, existem duas ligações dessa adutora com essa caixa d'água aqui. A primeira ligação é a ligação que alimenta a caixa d'água, para deixar. Então, por exemplo, eu posso botar aqui, se essa tubulação, vamos dizer que seja um diâmetro de 200 milímetros, isso aqui. Mas para mim encher essa caixa d'água, com a água normal bombeada, eu posso botar aqui uma derivação, uma tubulação de apenas, vamos dizer, 50 milímetros. Uma tubulaçãozinha aqui, diâmetro de 50 milímetros, encheria a minha caixa d'água e eu teria aqui uma boiazinha, uma torneira de boia. Em outras palavras, quando a caixa d'água estiver cheia, a torneira de boia fecha e a água passa normal, fica presa aqui. Na hora que seca, ela enche de novo, porque tem uma torneira de boia. Agora, notem a função do one-way, que é o que eu vou colocar a partir de agora. Saindo do fundo da caixa d'água, tem uma tubulação de diâmetro semelhante à da própria adutora, ou um pouco menor, pode ser 150 milímetros. O ideal é que seja o mais próximo possível do diâmetro da própria adutora. Mas vamos dizer que eu tivesse botado aqui uma tubulação com um diâmetro de 150 milímetros. Só que aqui tem um segredo. Nessa conexão entre a tubulação e a caixa d'água. Ora, aqui não tem válvula de boia. Então, o que acontece? Por que o nome é one-way? É porque bem aqui vai ter uma válvula de retenção, uma VR, válvula de retenção, que ela funciona de uma única maneira. Ela só permite a água descer, nunca subir. Então, quando a adutora está normal, funcionando, sem golpe de areia, sem nada, a água tenta subir por essa tubulação e encontra uma válvula de retenção, porque ela está fechada. Ela não deixa a água subir para o reservatório da pressão da adutora. Mas o que acontece? Quando a pressão aqui na adutora, durante o golpe de ariete, cai a menor do que zero, não precisa ser menor do que zero, um valor menor do que o que está aqui, propriamente o nível do reservatório, esta válvula de retenção imediatamente abre e essa água entra para dentro da adutora. Descarrega todinha em cima da adutora. É a história da injeção. Isso aqui é uma injeção de água. Eu estou jogando água dentro da adutora. Por isso é o chamado one-way. E aí, esse one-way impede a formação do vácuo. Impede a formação da depressão. De tal forma que você vai elevar aquela curva de sobrepressão, de subpressão, ela vai ficar alguma coisa assim, e morre aqui no nível do one-way, e depois prolonga para cá, já bastante atenuada. Então, essa é a função do one-way em fazer isso. Aí, note o seguinte, quando é que eu boto o one-way? Sempre no ponto crítico, que é sempre os pontos mais altos. Pode ser que eu precise instalar vários one-ways ao longo da tubulação adutora propriamente dita. Deixa eu fazer esse desenho aqui e mostrar aqui como é que eu teria um outro perfil de terreno aqui do mesmo, para poder vocês entenderem. Vamos imaginar o seguinte, que eu tivesse um perfil de terreno que fosse assim, ó. Olha a confusão. Isso aqui aconteceu na Serra da Ibiapaba. E aqui eu tenho várias, aqui permanece a tubulação, tal. Então, pode acontecer, eu estou dizendo que pode, porque isso varia de sistema para sistema, que eu preciso colocar um one-way em cada pico desse. Né? Em cada ponto alto do sistema, eu posso precisar botar um one-way, uma sequência, uma bateria de one-ways, para nunca deixar a subpressão baixar de um nível crítico da tubulação, chamada pressão crítica de colapso, cuja fórmula está na nota de aula do PowerPoint que passei para vocês, através do André.
Vamos ver um outro sistema que poderia resolver o problema aqui. Vamos imaginar, refazer esse perfil aqui, tá? Vamos imaginar o seguinte, que essa altura aqui, ela não fosse muito grande, tá? Que essa altura geométrica, ela fosse alguma coisa da ordem de grandeza, esse ΔG aqui. Deixa eu botar aqui a linha estática. Essa linha estática. Que esse ΔG aqui fosse menor do que uns 20 metros. Eu já fiz aqui, vou já mostrar um filme para vocês, em que eu já projetei chaminés de equilíbrio com 35 metros e outro em 43 metros de altura. Eu acho que a maior do Nordeste, que é lá no Tabuleiro do Litorâneo, foi projeto nosso exatamente, ela tem 43 metros, porque lá precisava mesmo, em função das características. Mas um outro equipamento de proteção que você pode usar, se você tem desníveis geométricos pequenos, é instalar logo aqui após a bomba, uma coisa chamada chaminé de equilíbrio. Isso aqui é uma chaminé de equilíbrio. Gente, isso aqui, imagine, é um tubo cilíndrico. Olha o desenho aqui mal feito. Mas qual é a função dessa chaminé de equilíbrio? Ela se liga diretamente à tubulação. Ela é alimentada diretamente para a tubulação. E aí, por exemplo, quando está no regime permanente, né, a água sendo bombeada, a altura manométrica do sistema, vamos dizer que a altura manométrica do sistema ali é piezométrica de regime permanente, a LP de regime permanente, seja essa linha azul aqui. Então, eu acho que eu vou precisar aumentar um pouquinho mais aqui. Vou desenhar um pouquinho melhor, né? Vamos desenhar uma coisa vertical mesmo, bonitinha aqui, como tem que ser. Vamos lá. Deixa eu botar aqui, prolongar bastante isso aqui. Pronto. Vamos dizer que isso aqui é a minha chaminé de equilíbrio. Certo? Então, o que é que acontece? Durante o funcionamento normal, a bomba bombeia aqui para a linha de recalque, mas alimenta esse reservatório. Significa, como ele é vasocomunicante, condutora. Ele é vasocomunicante condutora, então a linha d'água fica bem aqui, ó, o reservatório. O que acontece é que, por ele ter um diâmetro muito maior do que a tubulação, quando ocorre o golpe de Ariete, ocorre uma oscilação que, ao invés de ficar confinada dentro do tubo, que é uma coisa estreitinha, 250 milímetros, 150 milímetros, vai impactar aqui, entrar na tubulação da chaminé, que tem um diâmetro de 2 metros, 1,5 metro, 2 metros, e ocorrerá o amortecimento do golpe de Ariete, quase que instantaneamente. Então, ao invés de ter um golpe de Ariete clássico, nós vamos ter o seguinte: na hora que ocorre o golpe, o nível dessa água aqui no reservatório vai um pouquinho para cima, um ΔZ, e abaixa também um certo ΔZ. Mas esse ΔZ é pequeno, de tal forma que as envoltórias serão essas daqui, ó. Olha aqui, ó. Pode chegar a uma circunstância que esse ΔZ esteja aqui até acima da cota do nível estático. O meu desenho que está mal. Normalmente isso aqui fica abaixo do nível estático, tá, gente? Porque meu desenho não serviu muito para essa explicação. Mas aqui, o golpe de Ariete é substituído. O golpe de Ariete é substituído por um fenômeno chamado oscilação de massa. Bota um S aqui. Oscilação. Aliás, é isso mesmo. É só isso. Oscilação de massa. Ou seja, a massa fica oscilando, subindo e descendo aqui na chaminé de maior amplitude.
E isso aqui elimina completamente, é a melhor solução para golpe de ariete. Por que é a melhor solução? Por que a solução aqui é melhor do que o one-way? Porque o one-way é caríssimo, a manutenção é cara. Por exemplo, se aquela válvula de retenção emperrar, adeus tubulação na hora do golpe. Porque se a válvula de retenção não abrir, acabou a proteção, não tem. Enquanto que a chaminé de equilíbrio, ela é um reservatório puramente mecânico, sem nenhuma peça de conexão. Às vezes a gente bota aqui um defletor, uma coisa chamada clapé, para uma perda de carga menor. Mas aí você tem que estudar um pouquinho mais com relação a essa história do que é um clapé e tal. São dispositivos que a gente usa, né? Isso aqui é muito utilizado, principalmente em usinas hidrelétricas, né? Para poder fazer esse fenômeno de oscilação. Então, na verdade, como é um vaso quase comunicante com a adutora, você não precisa de uma manutenção quase que nenhuma, manutenção mínima. Apenas evitar rachaduras, coisas do tipo, com a manutenção de uma estrutura, mas não propriamente mecânica. Qual é a grande limitação? É a altura geométrica. Você não pode botar isso em qualquer adutora. Tem que ter um desvio geométrico adequado para poder trabalhar com isso. E quando você não tem condição de botar nem o one-way, nem a chaminé, em função de problema tanto do desvio geométrico, vamos apagar aqui agora. Aí você chegou à situação, como eu tive várias dessas lá em Teresina, né? Ali nas adutoras da GESPISA, tal, em que você não tem sequer espaço urbano, né? Porque muitas vezes você está dentro de um espaço urbano. E aí, como é que eu vou construir uma estrutura dessa numa via pública? Hã? Vamos dizer que essa adutora aqui, ela passa por dentro da cidade e vai todo por uma avenida. Você vai construir um one-way em cima da avenida, na Dom Manuel ali, na Guanambi e tal? Não faz sentido isso, não tem como. E aí, qual é o equipamento que eu posso utilizar? André, tudo bem? Posso continuar? A gente tem 15 minutos, dá tempo de eu terminar isso aqui. Não, e a gente... pode ir adiante, viu? A gente tem. A aula é até às 10, na realidade, Tá tá? certo. Tá bom. Então fique tranquilo. Porque eu vou falar sobre o terceiro equipamento e depois eu mostro aquele filmezinho para o pessoal entender, mais ou menos. E aí a gente fica com a aula é até às 10. Eu falei 1 hora, só para também não demandar muito conteúdo, tá bom? Ok, tudo bem. Então, por exemplo, eu já falei do one-way e falei também da chaminé de equilíbrio. Agora, a outra situação. Eu estou aqui, isso aqui é uma via pública, essa adutora está passando por via pública, eu não posso construir nenhuma estrutura externa à estação. Olha bem o que eu estou dizendo. Não posso construir nenhuma estrutura de concreto, seja one-way, seja chaminé de equilíbrio, externa à minha estação. Aí, nesse caso, a solução é usar uma coisa chamada reservatório hidropneumático. Reservatório hidropneumático. Ou então, o que está muito em moda hoje, que é o chamado hidropneumático reservatório de bexiga. Que é o mais empregado hoje pela CAGES. Vamos ver qual é a diferença dos dois. O que vem ser primeiro é o reservatório hidropneumático, aí explica em seguida qual é o de bexiga, porque o bexiga já vem pronto, ninguém mais mexe nele. O hidropneumático ele precisa de uma manutenção constante, inclusive com um compressor. O que vai acontecer é o seguinte, eu não tenho espaço para construir nenhuma obra fora da estação. Vamos dizer, o limite da estação é aqui. Morreu, saiu daí, não dá para fazer nada. Aí eu preciso amortecer esse golpe de ariete de qualquer forma. Aí eu vou construir um reservatório, botar aqui, tentar o desenho o melhor que eu puder. É como se fosse um balão de ar, um balão, conectado à tubulação, em que, ligado aqui vai ter um certo determinado nível, em que aqui a água entra, como se fosse na chaminé de equilíbrio, isso aqui é água, isso aqui é ar comprimido. Evidentemente
Vocês sabem que aqui tem para que eu tenha ar comprimido aqui, eu terei que ter um compressor funcionando e injetando o ar comprimido aqui com pressão, mantendo uma pressão constante. Essa pressão do ar comprimido aqui é calculada corretamente. O que é que esse hidropneumático, como é que funciona ele? Quando vem um golpe, ele vai fazer um papel semelhante ao da chaminé de equilíbrio. Ele não vai encher a tubulação com água como o one-way. Mas o que vai acontecer é que esse colchão de ar comprimido, a água vai expandir dentro do tubo, comprimindo esse ar e descomprimindo. Isso aqui nada mais, esse ar comprimido aqui funciona mais ou menos. Só botar aqui uma metáforazinha como é a coisa. Vocês lembram aqueles filmes, por exemplo, de Homem-Aranha, Super-Homem, que o cara cai lá de uma altura de um prédio de 20, 30 andares, né? O dublê salta na coisa, mas eles não filmam até lá embaixo, faz uma montagem. Lá embaixo tem um baita colchão de ar, né? Um colchão gigantesco de ar, onde o cara vai cair, aquele colchão vai amortece o choque completamente, né? Sem nenhum dano físico ao dublê de Hollywood, etc, etc. Então, o ar comprimido aqui nada mais é do que um balão, né? Um balão de amortecimento. E isso aqui funciona maravilhosamente bem. Mas maravilhosamente bem. Você tem um sistema de reservatório hidropneumático bem dimensionado, bem projetado, as envoltórias, tanto de sobrepressão como subpressão, vão ficar bem abaixo, né, acima do terreno natural, etc. Vocês perceberam o seguinte, que o problema é não deixar a sobrepressão superar a curva de capacidade de resistência da tubulação e nem promover subpressão, ou seja, a envoltória ficar abaixo do terreno natural. Nunca, jamais deixe uma tubulação trabalhar abaixo do terreno natural. Qual é a diferença do ar comprimido para o reservatório de bexiga? É que aqui, ao invés de ter essas duas fases, um ar comprimido e uma água, ele é substituído por um colchão já pré-trabalhado numa bexiga de polietileno. Então, o de bexiga, o reservatório de bexiga, ele é nada mais do que um balão, vamos dizer como se fosse um balão daquele de assoprar, claro que é de polietileno, um balão de aniversário, né? Em que ele tem toda aquela coisa, tanto que para poder você romper com a mão, dependendo da fabricação daquele balãozinho, assim, só jogando nele é mais difícil, é melhor enfiar um alfinete para poder estourar o balão. Então, uma bexiga cheia de ar, ela sustenta bem. Então, aqui é colocado uma bexiga com uma pressão, uma bexiga, isso aqui o verde aqui, deixa eu botar vermelho, para ficar melhor. Aqui eu tenho uma bexiga pré-tensionada. Em outras palavras, tem uma pressão aqui, já pré-calculada, tá? Para amortecimento, de tal forma que quando a água vem para cá, ela encolhe a bexiga e a bexiga se expande. E vai fazendo isso a mesma função que faria o reservatório de ar comprimido. Então, só que o reservatório de bexiga, a bexiga ela é pré-tensionada, uma pressão inicial, uma única vez. E aí ela não, só com manutenção, com o passar de anos, é que é feita novamente isso, o preenchimento, quer dizer, não necessita de um compressor de ar funcionando o tempo todo. Uma vez enchida a bexiga com aquela pressão de trabalho que é calculada no método, o próprio Aliev ele faz isso, para poder amortecer o golpe daquele sistema adutor, aquela pressão fica lacrada, cravada, e só com a manutenção de 4, 5 anos é que você precisa reaplicar uma pressão, né? Ou substituir o próprio balão, dependendo da circunstância.
Então, eu já falei para vocês o one-way, já falei para vocês a chaminé de equilíbrio, já falei para vocês do hidropneumático com convencional e do reservatório de bexiga. Como está faltando 10 para 9, eu vou falar de mais um outro sistema que pode ter. Não é muito bom, mas instalações, por exemplo, de esgoto, de curta, né? uma instalação curta, como uma elevatória pequena, às vezes não compensa você pegar e ter condições de botar um reservatório de um one-way, uma chaminé de equilíbrio. Vamos dizer o seguinte, o professor André fez um projeto com vocês vão fazer uma instalação de recalque, essa instalação ela terá, no máximo, 50 metros de recalque. 50, 100 metros de recalque no máximo, um desnível aí de 12, 15 metros, uma coisa do tipo assim. Então, é uma instalação pequena. Pequena, os padrões que a gente trabalha das grandes adutoras de centenas de quilômetros, né? No Piauí, a gente fez sistemas desse aqui, como na Ibiapaba também, 200 e tantos quilômetros e tal, que é mais ou menos onde se aplica esses equipamentos. Mas vamos dizer um sistema muito pequeno. O que é que eu posso fazer para não ter que construir uma coisa tão cara como essa? Que são caras, né? Existem alguns equipamentos, algumas válvulas próprias. Válvulas chamadas antecipadoras de onda. Válvula antecipadora de onda. Como, por exemplo, vocês podem olhar depois em catálogo, olhar na coisa, a Bermad, válvula Bermad, série 720. Aí tem a 725, né, coisa. E aí, nada mais é do que uma válvula, um equipamento mesmo, que é instalado aqui, ligado à linha de recalque. É uma coisa pequenininha. Aliás, tem até uma fotografia dela na nota de aula. Lá no finalzinho tem uma... E ela tem uma função interessante. Qual é? Ela antecipa a geração do golpe de ariete. E faz o quê? Ela abre para a atmosfera, ela abre permitindo sair a água antes que ocorra o golpe propriamente dito. E aí atenua a sobrepressão como atenua a subpressão. É mais ou menos essa a ideia que acontece. Vamos dizer, eu já disse para vocês que o golpe se dá quando a coluna d'água vem, bate na válvula de retenção, zera as velocidades aqui e começa. Na hora que essa válvula ela é feita para sentir a hora desse primeiro momento em que as velocidades começaram a zerar. Aí a válvula tem uma certa inteligência, ela diz, opa, vai acontecer um golpe de ariete. O que é que a válvula faz? Ela abre para a atmosfera, ela abre aqui, permitindo que quando vier a pancada de lá, de toda coisa, haja um espirro da água, evidentemente que isso aqui é canalizado, é botado no local de despejo adequado, impedindo que a água fique confinada na tubulação e piore a situação, gerando um golpe de ariete verdadeiro. Então, a válvula antecipadora de onda, como está dizendo, ou seja, a válvula antecipadora de onda, ela está se antecipando, permitindo uma abertura para a atmosfera, que quando vier um golpe, ocorrerá o alívio. Um outro equipamento também, que, por exemplo, não protege muito bem contra a subpressão, mas faz a mesma coisa que uma Bermad, é a chamada válvula de alívio. A válvula de alívio, só que a função dela é exclusivamente para aliviar sobrepressão. Então, por exemplo, se o meu problema não é subpressão, vamos dizer que não seja, meu terreno natural é bem comportado, não haverá, mesmo na hora do golpe aqui, ó, vamos dizer o seguinte, que a minha envoltória é essa. Aqui é a envoltória de sobre, aqui é a envoltória de sub. Sub e sobre. Bom, a envoltória de sub está toda acima do terreno natural. Então, não vai haver problema de colapso por subpressão. Certo? Não vai haver. Se a envoltória de subpressão está toda acima do terreno natural, não haverá colapso da tubulação por subpressão. Poderá haver, por quê? Por sobrepressão. A pressão ser maior do que aquela que a tubulação aguenta.
Vamos voltar para o início da aula, quando eu falei que a gente tinha aqui um golpe, se não me engano, eu falei que o H máximo era 120. O H máximo era 120 metros por coluna de água. E eu estava usando uma tubulação de PVC, classe 12, que tem uma resistência máxima a 100 metros de coluna de água. Pronto. O que é que acontece? E eu estou com um terreno desse jeito. Olha, a subpressão está aqui, a sobrepressão está aqui. Só que essa pancada aqui é 120. Minha tubulação aguenta quanto? 100. Vamos dizer que no regime permanente, a tua altura manométrica fosse igual a 90 metros. 90 metros. Então, em outras palavras, com 90 metros, a tubulação de PVC aguenta 100 metros por andar. Então, não tem problema, porque no regime permanente, aqui os 90 metros, aqui a linha de regime permanente. Linha piezométrica de regime permanente. Aguenta. É 90, menor do que 100, tubulação. Mas na hora do golpe vai para 120. Aí não dá. O que é que acontece? Eu vou colocar aqui uma válvula de alívio. Válvula de alívio. E vou calibrar a válvula de alívio para abrir com que pressão? Eu vou calibrar a abertura da válvula de alívio para que pressão? Veja, se eu botar numa pressão igual a 90 metros por coluna d'água, eu não vou alcançar a linha de regime permanente. Eu vou ter problemas. Se eu botar para abrir acima de 100 metros por coluna d'água, minha tubulação morreu, lascou-se. Então, a lógica, eu vou calibrar essa válvula de alívio para abrir numa pressão de 95 metros de coluna de água. Significa o seguinte, toda vida que a pressão aqui no sistema der, olha, com 90 metros, que é o que a bomba, ela vai funcionar normal, porque 95 é maior do que 90. Mas na hora que ela quiser ultrapassar os 100 metros de coluna d'água, a válvula de alívio vai abrir com 95. Ou seja, ela abre, espirra água para a atmosfera e você tem um alívio no sistema, nunca vai alcançar sequer os 100 metros de coluna d'água. Nunca vai alcançar sequer esses 100 metros, quanto mais os 120. Então, vocês estão percebendo, gente, que para cada tipo de situação existe uma proteção adequada, né? Existe uma proteção que você pode trabalhar dependendo da natureza. Isso vai depender do comprimento da tubulação, do diâmetro, do comportamento do terreno, né? da superfície do terreno, dos condicionantes, se eu posso ou não ter local para instalar uma tubulação ou não. Então, é mais ou menos isso. Então, eu espero que com essa explicação vocês tenham entendido mais ou menos, e eu quero mostrar aqui, André, só para a gente finalizar na coisa, apresentar aquele filmezinho, pode ser? Bem curtinho, aqui na janela, para vocês terem uma ideia desse filmezinho, de um golpe de ariete, que está, inclusive, na nota de aula, vou compartilhar aqui com vocês, lá na adutora da Paraipaba, que é uma tubulação de 1.400 milímetros, se não me falha a memória, porque eu nem revi o diâmetro da coisa, mas que ela colapsou por golpe de ariete. André, vocês estão vendo o conezinho aí do reprodutor? Sim. Eu posso voltar? Então, eu vou tocar aqui e ver se vocês vão ver aí, ó. Olha aí o que é um golpe, essa tubulação aí, 1.400 milímetros de diâmetro de aço. Isso aí foi dado o golpe, ó. Olha o que acontece com a tubulação, pessoal. Então, isso é real. O que é que aconteceu com essa tubulação de aço? Olha aí. Vocês estão vendo que ela está tendo um saco de pipoca, né? Subindo e descendo, subindo e descendo. É mais ou menos aquelas envoltórias ali, ó. Está ocorrendo. E aí ela entrou em
princípio inelástico. Essa tubulação foi 1.500 metros de tubulação de 1.400 milímetros, um prejuízo de 5 milhões de reais que o Denops teve em função desse golpe de ariete, pelo mau funcionamento das ventosas e da válvula de retenção. E aí a solução foi exatamente, deixa eu só botar aqui mais uma vez, que não percebeu, né, para ver aqui, ó. Nós reensaiamos lá a coisa para poder verificar como aconteceu esse golpe, e aí, ó, a pancada, ninguém fica mais em cima do negócio desse, porque a bicha parece que vai explodir, literalmente. Então, se você passar o dia todo com a picareta, você não perfura uma chapa dessa de aço, que é um quarto de polegada de aço, mas a água faz isso. Isso aí foi numa extensão de 1.500 metros. E a solução que nós demos para esse caso foi uma chaminé de equilíbrio com altura de 35 metros de altura. E ela está funcionando desde o ano 2006, já estamos aí com mais de uma década, né? 15 anos, e nunca deu problema, graças a Deus, certo? Então, gente, eu estou aqui à disposição de vocês para responder qualquer pergunta, mais alguma curiosidade. E aí colocar, eu acho que o André disponibilizou, né, André? Aquele treinamentozinho que tem do Alievi. Isso aí, para quem quiser depois. Aí eu estou fazendo uma propaganda, viu, André? Da minha disciplina para o futuro, quem quiser. É a TD 932, bombas e estações elevatórias, que essa parte faz parte crucial do programa. E a gente tanto aborda todo esse assunto, como faz também um treinamento no Alievi, que é exatamente para poder você aprender a calcular um golpe de ariete usando um sistema profissional, um software profissional, usado no mundo todo, né? E calcular os equipamentos de proteção. Isso aí, transientes hidráulicos, gente, leva tempo para aprender. Não aprendi, não foi com 1 ano, nem com 2 anos, não. Foi com muito tempo para poder a gente ter experiência para poder fazer isso. Mas eu, pelo menos, eu acho que nessa aula vocês tiveram um esclarecimento desses equipamentos de proteção, do cerne do que é o processo, né? Não gerar subpressão acima da capacidade de resistência da tubulação e nem gerar subpressão acima do vácuo capaz de resistir à tubulação. Na nota de aula está, inclusive, numericamente, exemplo numérico de como você calcula isso, tanto a celeridade quanto a pressão crítica de colapso, tem uma fórmula lá, e vocês, interessante, hoje em dia, ninguém trabalha mais com calculadora nem com Excel. A gente usa software, né? E tem software disponível no mercado, gratuito, né, livre. O Aliev ele é livre, da Universidade de Valência, ele sucedeu ao Diagax, que era pago, eu fui um dos primeiros aqui no Ceará, aliás, fui o primeiro a comprar para esse software da Universidade de Valência, na época do Diagax, na década de 90, depois a KGS comprou, outras consultoras compraram, a VBA, a IGSoft e tal, mas aí depois teve a substituição por um software mais moderno, né? Existem vários outros, tem da Boss, tem o Surge, tem vários softwares, High Trans Solutions, vários softwares que trabalham com a parte de transiente hidráulica. Agora, é muito importante, o engenheiro ter em conta que o fenômeno existe. E se você não fizer as contas direitinho, pelo menos uma avaliação prévia. Meu sistema só tem 15 metros de extensão, eu preciso de um equipamento de proteção? Provavelmente não. Provavelmente não, olha o que eu estou falando. Mas é bom verificar. É bom verificar pelos cálculos da celeridade, pela equação de Joukowski, né? Se ultrapassa isso, e verificar se tem algum acidente topográfico que possa gerar uma subpressão. Golpe de ariete, gente, acontece até em condomínios, né? Até em condomínio, edifícios verticais, se não for previsto direitinho a coisa, pode acontecer, tá? Já acontece a coisa, mas é isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida, o André quiser perguntar alguma coisa, a gente está por aí. Não, eu só queria agradecer, Alginho, aí pela excelente apresentação, acho que do tema, né? Eu acho que foi bem enriquecedor aqui para todos nós, e abra a pergunta aí para o pessoal da turma. Bom dia, professorzinho. Eu vou aproveitar que o senhor conferência em dimensionamento, queria perguntar para o senhor se existe alguma norma a respeito também de fadiga, né? Porque embora, por exemplo, se a gente tem um PVC que aguenta até 100, né?
Se a gente colocar 90 a 10 e ficar variando isso com o tempo, eu imagino que vai causar corrosão, etc. Né? E a segunda pergunta que eu queria fazer, professor, é que a gente está trabalhando com bomba submersível. E no Aliev, o exemplo do senhor, tem a sucção, né? Como é que a gente poderia fazer no Aliev, enganar o programa dizendo que é uma bomba submersível? Bom, primeiro com relação à norma, é melhor você consultar o manual técnico do fabricante, porque naquele manual, aquele catálogozinho de escolha não, Gessilão, tem as próprias normas internacionais. No Brasil nós não temos com relação a isso. Nós temos a norma de PVC, que é as características fundamentais, é bom dar uma olhadinha lá. Na minha nota de aula eu tenho até alguma coisa, mas o principal é você ver a questão das pressões críticas de colapso, etc. Com relação à fadiga, e aí uma coisa importante. Você tocou num assunto importante aí. O PVC, ele tem uma tendência a sofrer fadiga muito maior do que qualquer a tubulação, por exemplo, de ferro fundido ou propriamente de aço. Então, esse exemplozinho que eu coloquei aí, eu não usaria não, tá? Eu seria um pouco mais conservador. Então, por exemplo, se eu tivesse naquela situação limítrofe ali, os primeiros 100 metros ou 200 metros da estação, eu botaria ferro fundido e depois eu trocaria para PFV ou PVC. É melhor você trabalhar a favor da sua segurança e nunca trabalhar no limite. Você tem essa compreensão. Com relação ao uso do Aliev para bomba submersível, e aliás para outras mesmo, eu acho que isso naquele filmezinho eu até coloquei, explicitei. Primeiro, desconsidere sucção. Não faz sentido você botar no Aliev comprimento de tubulação de sucção, porque você vai ter um grande problema, que é exatamente a condição de Courant do ΔT, da celeridade. As tubulações de sucção são muito pequenininhas, questão de 6 metros, 3 metros, 2 metros e tal. Enquanto que a tubulação de recalque é centenas de metros. Então, é melhor você... E o fundamental num estudo de transiente é proteção da tubulação de recalque que está além da válvula de retenção, Gessilão. Então, eu recomendo que você pode muito bem trabalhar com as bombas submersíveis, desde que você faça o seguinte: bote aquele reservatóriozinho, o reservatório infinito, que é o chamado GD, de grandes dimensões, conectado diretamente da bomba, eliminando a parte de sucção. O que é que vai acontecer? No dimensionamento das pressões, ele vai desconsiderar as perdas de carga na sucção, e aí vai dar até uma altura manométrica um pouquinho maior da que você calculou no seu cálculo, porque você seguiu aí todas as peças de comprimento de sucção, peças de perda de carga localizada, na válvula de crivo, nos registros, etc, etc. Então, mas do ponto de vista da engenharia, o que interessa é o que está além da válvula de retenção da bomba. Então, eu lhe digo, e você pode usar tranquilamente o Aliev para trabalhar com a bomba submersível, fazendo esse seguinte artifício. Bota o reservatório GD, cuidado que quando você clica lá no sistema, ele sempre assume que é PD, pequenas dimensões. E aí ele não permite ligar com bomba, Gessilão, não permite. Você bota o reservatório GD, aliás, bota o primeiro reservatório, que ele vai aparecer PD, entra nele, modifica a categoria dele para GD, e liga ele à bomba, diretamente na bomba. Com isso, você elimina a sucção. Eliminou a sucção, a partir daí você pode botar o sistema de recalque que você quiser, porque ele vai funcionar e vai dar a resposta que você quer. Tá certo? Então, note lá que no filme eu dou essa dica bem direitinho. Inclusive, eu fiz esse teste com os alunos lá na nossa própria disciplina. Tá bom? Ok? Perfeito, professor. Obrigado. Pode usar sem medo que vai funcionar. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, acho que se não, queria novamente, Jorginho, agradecer aí a você, tá? Certo, estamos à disposição. Qualquer dúvida que os alunos que tiverem, alguma dúvida posterior, você pode passar para mim que a gente responde, certo? Joia. Tá, e como... Eu espero que a gravação tenha ficado boa, porque eu uso muito esse quadro, assim, desse processo interativo, mas eu acho melhor do que a gente ficar só nos slides, que às vezes você não vê tudo que é necessário. Em uma hora a gente viu, pelo menos uma geralzão, né, do que são os equipamentos de proteção,
como é que se pode trabalhar em cada circunstância, né? É isso. Sim. Tá, joia. Então, muito obrigado, viu, gente? Um abraço, Osni, se cuidem por aí e até quarta-feira aqui, se Deus quiser, viu? Tchau, Grande tchau. abraço, André. Até mais. Tchau. Valeu, tchau, tchau.